Então, meus amigos, retomando aqui a nossa discussão. Bom, nesse parágrafo a gente vai debater alguns temas de forma rápida e vamos também focar aqui novamente nas DDDs 3 e 4 e também no modelo de parágrafo padrão. Vamos lá, novamente. DDD 3, roteirização. Lembre-se, olha só, detalhando aqui o que é roteirização. Entenda que roteirização não é rascunho. Isso aqui, ó, o roteiro é diferente de rascunho. Vou colocar aqui porque vai ficar melhor. Ó. Roteiro é diferente de rascunho. Ah, Dixon, eu estava achando que era um rascunho. Não, não é. Isso aqui é muito importante para você. O que eu preciso que você saiba é o que é roteirização. A roteirização é a seleção de ideias / argumentos que farão parte, ou ainda a seleção que fará parte, né? Na verdade, aqui pode concordar com as duas coisas, né? Essa seleção fará parte do rascunho. Então, o objetivo aqui é você já ter ideias que vão fazer parte do rascunho. Então, tudo isso que a gente vem fazendo em termos de roteiro, toda vez que eu falo, vamos fazer o roteiro desse texto aqui, a gente está selecionando algumas ideias. Mas muita gente me pergunta, Dixon, mas o roteiro, ele tem de ser exatamente o que o rascunho vai ser? Não, porque senão não seria roteiro, seria rascunho. O que o roteiro tem de ter? Eu costumo falar que o roteiro tem de ter pelo menos 70% do que tem no rascunho. Então dá uma olhada aqui. Ó. Deve conter pelo menos... Não costumo falar que tem que ter 100% não. Né? Então vamos colocar aqui, ó, deve ter pelo menos 70% do rascunho. Ele não vai chegar a 100% do rascunho porque ele não é um rascunho. Tranquilo? Normalmente, essas ideias que saem aqui do roteiro, elas devem ser conectadas com coerência. É por isso que na DDD 4 a gente conecta. Muitas vezes, pessoal, um roteiro ele vai ser feito com algumas informações mais básicas. Eu não gosto de fazer um roteiro com meras ideias. Eu não gosto de fazer isso com meras ideias. Então, por exemplo, você tem um tema lá, que é um dos temas da nossa relação de temas, que ele pergunta lá sobre obstáculos históricos, culturais e sociais, né, que dificultam a diversidade, né, na administração pública, por exemplo, né, na diversidade de raças na administração pública, por exemplo. E aí tem muita gente que vai chegar lá e vai falar assim, desigualdade social. Então, um obstáculo. Aí ela está fazendo um roteiro para o parágrafo, né? Desigualdade social. Aí depois ela vem e coloca assim, vou colocar uma outra coisa aqui, né? Eu tenho as diferenças históricas entre negros e brancos, por exemplo. Olha só, isso aqui é pouco. Isso aqui é um exemplo do que você não deve fazer. Isso aqui, de fato, representa pouco para um rascunho. Para um roteiro, né? É pouco para um roteiro. Isso aqui é pouco. Você deve detalhar mais essas informações. Você deve detalhar mais essas informações. Se você apresentar desse jeito aqui, tá pouco. Isso aqui vai te dar muito trabalho na hora que você for fazer lá o seu parágrafo. Então, detalhe um pouco mais essas informações, beleza? Detalhar mais. Legal. Então eu já entendi, Dixon. Eu já entendi que eu obrigatoriamente vou ter de detalhar um pouco mais as informações. O objetivo é você ter ali pelo menos 70% que você vai ter no parágrafo do rascunho. Porque se você pegar
um cara igual esse aqui, ó, na hora que você estiver fazendo o seu rascunho, vai demorar demais o rascunho. Beleza? Então você tem de detalhar um pouco mais. Dixon, mas o roteiro ele serve para quê? Ele serve, é uma seleção das ideias que de fato fará parte do nosso parágrafo de rascunho. Mas ele serve também para você organizar o seu texto. Então eu já sei o que eu vou falar no segundo, o que eu vou falar no terceiro, o que eu vou falar no quarto, o que eu vou falar no primeiro parágrafo, que é a introdução, o que eu vou falar no último, que vai ser a conclusão. Ele serve para isso, mas ele serve também como fomentador de ideias. Na hora que eu estava escrevendo ali, fazendo aqueles roteiros, eu não lembrava de todas aquelas informações. Então, à medida que eu fui colocando as informações, eu fui me recordando de outras informações. O roteiro ele é importante para isso. É por isso que muitas vezes eu peço para o aluno fazer o seguinte. O aluno costuma me perguntar, Dick, se eu faço a redação antes ou depois da prova objetiva. Eu costumo dizer para você que é importante que você tenha em mente o seguinte. Você vai lá e assim que o fiscal tem em mente o seguinte, você faz o que você está habituado a fazer. Se você está habituado a fazer antes da redação, faça antes da redação. Se você está habituado a fazer antes a prova objetiva, faça antes a prova objetiva. Você tem de treinar. Agora o que eu costumo falar é o seguinte, se você quiser treinar de uma forma mais estratégica, treine para fazer isso que eu estou falando, mas só vai fazer se você treinar. Não é para sair daqui falando, não, o Dixon falou que é para fazer a redação assim. Não. Estou falando o seguinte, você deve treinar. Depois, se você tiver treinado bastante, aí você está liberado para fazer. Se você não treinar, você tem que fazer aquilo que você já está habituado a fazer. O que eu indico que você faça? Assim que o fiscal entrega o caderno de provas, você espera dar lá um momento, né, de iniciar as provas, você na mesma hora vira e redação discursiva, na mesma hora. O que você faz? Primeiro, você vai lá, DDD2, interpretação, e DDD3, e roteiro. Você interpreta o texto motivador, o tema e os tópicos, você já organiza o que você vai falar em cada um dos parágrafos, você já coloca algumas perguntas e também já faz um roteirinho, algumas respostas, porque pode ser que você não tenha todas as respostas. Mas você para ali na DDD3, no roteiro, não vai fazer rascunho, não vai passar o texto a limpo. Depois que você fez isso, prova objetiva. Na prova objetiva, você fica ligado em algumas informações que remetam à prova discursiva. Inclusive, você vai ficar ligado nos textos da prova objetiva de língua portuguesa, porque muitos dos textos remetem à prova discursiva. Se você tem um tema lá, como obstáculos culturais, sociais, históricos, né, que dificultam ali a diversidade, né, na administração pública, o que você tem de ter em mente? Se esse é o tema da redação, a banca não vai colocar um texto de língua portuguesa com esse tema, mas ela vai colocar um texto que tenha a ver com isso. Por exemplo, ela vai falar da desigualdade social no país. E desigualdade social é um dos obstáculos, em razão, né, do tema que a gente fala. Está entendendo isso? Se, por exemplo, ele te dá na redação como tema, ele coloca lá no tema assim, o tema da redação é Sistema Prisional Brasileiro. E aí você tem de falar do sistema prisional brasileiro, dessa superlotação, dos problemas do sistema prisional brasileiro. Nos textos de língua portuguesa, a banca não vai trazer um tema sobre o sistema prisional brasileiro, mas ela vai falar sobre, por exemplo, a redução da maioridade penal. Ela vai falar de uma das consequências aí, relativas aí ao sistema prisional brasileiro, né? Ela vai falar do excesso de violência, né? Que hoje cada vez mais organizações criminosas estão recrutando jovens cada vez mais novos para poder fazer parte aí dos seus, né, das suas organizações criminosas, das suas facções. Então isso tem a ver com o que está sendo discutido. Pegue informações de lá e use no seu texto. Você pode ficar tranquilo. Independentemente do tema, você vai ter como redigir acerca dele. O texto motivador vai te ajudar, o próprio tema, se tiver tópicos, os tópicos podem auxiliar, e também os textos de língua portuguesa da prova objetiva ou ainda as próprias questões objetivas da prova. Tranquilo? Depois que você fez a prova objetiva, à medida que você vai fazendo, você vai anotando informação lá no roteiro. Opa, lembrei disso aqui que pode me ajudar. Você vai lá e coloca informação no roteiro. Depois que terminou a prova objetiva, seu roteiro já vai estar mais volumoso, aí sim você vai para o rascunho da sua prova. Faz o rascunho e faz o texto definitivo depois, e aí passa o gabarito no final. Dixon, eu vou ter de fazer rascunho? Vai! Note, dá uma olhada nisso daqui. Eu tenho um roteiro. Depois do roteiro, a ordem é essa daqui, ó. Você chegou na DDD3, eu tenho roteiro, eu tenho rascunho
Depois eu tenho texto definitivo. Note o que o Dixon falou para você. Note o que o Dixon falou para você. Primeiro eu tenho o roteiro, tá aqui, ó. Depois eu tenho rascunho e por fim eu tenho o texto definitivo. Eu não te liberei de fazer rascunho em momento algum. Agora, tábua da salvação. Tábua da salvação. Vamos supor que o tempo está muito curto para você. Dixon, eu estou achando que o roteiro acaba me fazendo demorar mais. Você tem de treinar bastante esse roteiro. Você vai ver que ele é uma ferramenta poderosa, não só para você organizar o seu texto, mas para você também ter ideias. É muito importante que você faça o roteiro. E aí o fato é o seguinte, o tempo está muito curto. Isso aqui é só para fazer se o tempo estiver muito curto, pessoal. Você vai fazer roteiro, rascunho e texto definitivo. Mas o tempo está muito curto, o fiscal está quase puxando a prova. E você está percebendo que você fez o roteiro, mas não vai conseguir fazer um rascunho. Aí somente nesse caso, você deixa o rascunho de lado e você vai para o texto definitivo. Fazendo assim, ó, você vai passar desse cara aqui, do roteiro, você vai ir direto para o texto definitivo, somente se o tempo estiver curto. Somente se o tempo estiver curto. Então vou anotar isso aqui nesse slide, que eu estou sabendo que você está ficando com os slides aí. Então isso aqui vai acontecer somente se o tempo não for suficiente. Pessoal, é somente se o tempo não for suficiente. Aí você vai fazer isso aí que o Dixon está pedindo para você. Isso é uma estratégia muito, muito válida. Por quê? Porque nessa nossa prova nós temos pouco tempo. E aí você já sabe. Fez o roteirinho bacana, vai para o texto definitivo. Errou, cara. Você vai lá e anula a palavra, anula a linha, anula aquela informação que você colocou que você não quer mais. Não tem mistério. Ah, não queria entregar um texto feio. Meu amigo, você tem de entregar o texto. Isso não é erro. Se você rasurar, isso não está errado. Lembre-se sempre disso. Aluno meu não entrega prova em branco. DDD de número 3 é fundamental. Eu não abro mão do roteiro. Vamos lá. DDD 4, argumentação. Dixon, o que é a argumentação? A argumentação, pessoal, é a apresentação textual dos argumentos. Ponto e vírgula. É a ligação das informações dispostas no roteiro. Tá entendendo o que é a argumentação? É literalmente o texto de rascunho. Ah, legal. É o rascunho em si. Legal, então a argumentação já é o rascunho disso. É isso aí. Mas a nossa argumentação, ela deve ser a argumentação ela deve ser, primeiro, ela deve ser coerente. A gente já falou sobre coerência, pessoal. Na hora que eu vou literalmente conectar essas informações, eu tenho de garantir coerência. Pode ser que você precise adaptar as informações. Então, muitas vezes, você vai ter que adaptar as ideias roteirizadas aqui para que elas tenham coerência. Adaptar as ideias
roteirizadas. Dixon, mas é muita coisa. Isso é questão de treino. Note, eu estou te treinando aqui para tirar a maior nota do concurso. Eu não estou te treinando para tirar uma nota 7, uma nota 8. Eu estou te treinando aqui para tirar a maior nota do concurso. É 10? Então a gente vai no 10. Se não for um 10, vai ser próximo ali do 10. Beleza? Então a argumentação ela deve ser coerente. Muitas vezes é importante que você tenha essa noção aqui também. A argumentação deve ser precisa. Pessoal, você tem de ir direto ao ponto. Para que ela seja precisa, você tem de cuidar da DDD de número 2, interpretar. Interprete bem para ver se você está indo direto ao ponto. Na sequência, essa argumentação ela deve ser abrangente. Pessoal, lembra quando eu fui falar de atendimento ao cliente e eu trouxe ali o que é necessário para atender bem o cliente? Você viu tanto que eu fui abrangente? Você viu a quantidade de mecanismos que eu trouxe ali para atender bem o cliente? Eu cheguei lá e falei que deve ser alinhar as estratégias, né, entre os funcionários, entre clientes, né, entre empresa e seus colaboradores. Falei para você que você deve garantir treinamento e capacitação. Eu falei também que é muito importante você conhecer o cliente, né, para você atender às necessidades específicas dos clientes. Nós falamos umas 5 coisas diferentes. Eu fui extremamente abrangente. Beleza, você vai ser abrangente, trazer muita informação, mas num espaço curto de linhas. Isso é muito importante. Isso é concisão. Então é por isso que a argumentação deve ser abrangente e objetiva. Note, isso aqui é concisão. Concisão é exatamente esse equilíbrio entre algo que é abrangente ao mesmo tempo e objetivo. Beleza? Seja conciso, traga muita informação, mas num curto espaço de tempo. É aqui a hora de você demonstrar que você tem conhecimento. Você não pode trazer poucos argumentos. Traga muitos argumentos, mas desdobre também esses argumentos, né? Lembre-se que quantidade não é superior à qualidade. Não adianta nada trazer 10 argumentos diferentes, sendo que os argumentos não são tão interessantes e que eles também, sendo que eles não foram desdobrados. Bacana? Falamos da DDD de número 3 e DDD de número 4. É isso que a gente vem falando. Dixon, fala para mim novamente do parágrafo padrão. Bacana. Olha só. Lembre-se, parágrafo padrão, PP de parágrafo padrão. Parágrafo padrão é igual à ideia principal do parágrafo mais desdobramentos da ideia principal. Desdobramentos da ideia principal. Já bota isso aí na sua cabeça. Isso aqui é um modelo para um parágrafo de desenvolvimento. Estou gastando tempo com isso aqui porque é muito importante. Eu já corrigi algumas redações de alguns alunos e tenho visto aí que os alunos têm demorado muito para fazer parágrafos. Então, se eu puder dizer para você que esse cara aqui não é só uma forma de você atender a DDD de número 4, mas é uma forma de você garantir mais celeridade. Ele atende a DDD de número 4 e ele também garante mais agilidade ao texto. O parágrafo padrão ele tem esse condão de fazer exatamente isso daqui. Ele vai dar mais agilidade ao seu texto e ele também vai garantir aí uma argumentação muito coerente. Cola nesse cara. Lembre-se, vamos lá. O que é a ideia principal, Dixon? Fala aí pra gente novamente o que são os desdobramentos, né? Vamos lá. A ideia principal é a ideia a ser debatida no parágrafo. É aquela ideia central que a gente vai debater. Quando a banca já te dá um tópico, isso aqui já é o tópico em si. É o tópico em si. Beleza? E os desdobramentos? Os desdobramentos são ideias acessórias. São as ideias roteirizadas. São as ideias que você roteirizou. Enquanto a ideia principal é o foco a ser debatido, os desdobramentos são
ideias acessórias, menores do que essa ideia central aqui, ó. São elementos que vão comprovar o que você está falando na ideia principal. Beleza? Esse modelo de parágrafo padrão, ele é muito interessante mesmo. Bacana? Bom, rapidamente aí. Tema de número 4, já falamos bastante sobre atendimento ao cliente, né? Nesse caso, a banca deu 3 tópicos para você. Então, esse cara vai no segundo parágrafo, esse cara vai no terceiro, esse cara vai no quarto. Eu vou ter um primeiro parágrafo que é uma introdução e vou ter um quinto parágrafo que é uma conclusão. Note que ele fala para você que desafios para garantir a satisfação dos clientes no atendimento. E aí a gente já falou algumas das coisas que podem auxiliar bastante ali. É você conhecer as necessidades dos clientes, ele quer desafios, né? É importante que você fale ali que você vai treinar e capacitar, né, o funcionário e toda essa história. Fidelizar o cliente, utilizar o marketing de relacionamento, né? Aí ele fala de telemarketing, né, como importante ferramenta de comunicação, e isso é um fato, né? As empresas utilizam ainda bastante o telemarketing, mas hoje nós temos outros assistentes virtuais, né? E também o telemarketing por meio da inteligência artificial, que é um robô que vai te ligar ali e vai fazer aquelas perguntas, né? Então o telemarketing ainda ocorre, mas ele vem evoluindo, né? E as pesquisas de satisfação dos clientes têm sido utilizadas nesse sentido também. Bom, atribuições dos setores de ouvidoria das organizações é muito importante que você saiba falar sobre ouvidoria, porque ela tem tudo a ver com atendimento ao cliente, que você fale dessa necessidade dela não só atender as dúvidas dos clientes, mas tentar solucionar problemas também, encaminhar nessas essas pendências aí para os setores, né, específicos, mas também ela tem o objetivo de divulgar informações. As ouvidorias também divulgam informações para os clientes, né? Elas dão informações para os clientes, elas sanam dúvidas e outras questões relativas a inúmeras informações sobre a empresa. Importante, há vários objetivos aí para as ouvidorias. O tema de número 6 fala exatamente sobre aquilo, né, que eu mencionei há pouco, obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada. Esse tema está previsto no seu edital, como você já sabe. É muito relevante que você saiba falar sobre isso, embora eu acho que é um tema que a banca não vai abordar. O IADES não costuma abordar esse tipo de tema, mas ele está aí na nossa relação de temas, porque o nosso edital ele é bem amplo e bem complexo. Nesse texto, o texto motivador te ajuda bastante, fala de muita coisa. O que basicamente você poderia falar são aquelas informações lá que nós passamos aí ainda nesse vídeo. Quando a banca pede para você obstáculos, ela quer mais de um obstáculo. Então você vai falar sobre as diferenças históricas entre negros e brancos, você vai falar, por exemplo, também sobre a questão dos indígenas, né? Você vai falar sobre desigualdade social, você vai falar muitas vezes sobre o excesso de violência, você vai falar sobre a questão da marginalização e também muitas vezes da favelização. Isso tem tudo a ver, né, com esse tipo de coisa. E os textos motivadores aqui trazem informações muito relevantes. Quando a gente percebe, por exemplo, que no sistema carcerário brasileiro, 68% a 70% mais ou menos da população carcerária ou são negros ou, de uma certa forma, tem ali uma origem, né, com a raça negra, né? Tem ali algum tipo de ligação com a raça negra também. E é muito importante que você saiba falar sobre isso, né? Então, um exemplo aqui do que está se fazendo errado é que está se prendendo muito mal nesse país, né? Porque se a gente tem 70% praticamente da população carcerária ali de raça negra, né? Então alguma coisa está errada nesse país. Bom, esse é o tema de número 6, falamos rapidamente do outro tema aqui também. A gente vai com mais um vídeo e vamos debater outros temas relevantes para a gente. Tchau!